Olá, educador! Você sabe o que comemoramos no mês de setembro para a comunidade surda? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Então fica conosco até o final do vídeo e aproveita para aprender vários sinais novos que o professor Alex vai te ensinar no decorrer dele. Bem, eu sou a Vanessa do Blá 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 Libras e tenho 15 anos de experiência com o trabalho na área da tradução e interpretação de Libras. Já atuei em todos os níveis de ensino: básico, fundamental, médio, superior, técnico e na pós-graduação, além de atuar em outros contextos de interpretação. Tudo isso já me fez conhecer muito a história da comunidade surda, também pelo fato de eu conviver com vários surdos e já ter frequentado a Associação de Surdos. Neste vídeo, então, você irá aprender sobre o histórico da comunidade surda e as comemorações do mês de setembro, o chamado Setembro Azul. Olá, tudo bem? Então, eu sou o professor Alexandro e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda, certo? Bem, vocês já sabem que eu sou surdo e eu sou professor de Libras. Bom, eu já trabalho há 7 anos com a língua de sinais. E hoje, eu e a Vanessa, nós dois juntos iremos conversar sobre a importância da luta da comunidade surda e também falaremos sobre a importância do mês de Setembro Azul. Mas afinal, você conhece a história da comunidade surda? E aí? Você sabe que os surdos no passado já foram mortos, já foram excluídos por muito tempo durante toda a história? Isso aconteceu há muito tempo atrás. Bom, então hoje nós dois iremos contar como aconteceu toda essa história, minha e dos meus antepassados. Então, iremos repassá-la para vocês. E essa informação é muito importante para você compreender a importância dessas lutas que acontecem até hoje. Para entender a importância do Setembro Azul, primeiro vamos entender que a história do surdo revela todas as lutas e conquistas de pessoas que dia a dia superam inúmeros desafios. Por meio dela, também é possível ver como a sociedade tem se desenvolvido e pouco a pouco construído um mundo mais inclusivo, mas que ainda precisa aprender muito sobre a língua brasileira de sinais e a cultura e comunidade surda. E você, educador, pode fazer parte de todo esse processo. Para entender a história dos surdos, é preciso considerarmos referências bem antigas. Uma das principais é a referência do povo hebreu. Foi nessa época que começou a se propagar a ideia de que os surdos eram surdos mudos. Por esse motivo, as pessoas que apresentavam deficiência auditiva eram protegidas por suas famílias. É possível afirmar que esse tratamento mais humano oferecido pela sociedade hebraica ocorria em grande parte devido à religião da época. Bom, a história dos surdos tem grande referência no Antigo Egito,
quando a sociedade considerava os surdos como deuses, ou seja, eles eram sempre adorados, eles tinham um papel de mediação com os faraós. Eles mediavam a comunicação entre os faraós e os deuses. E devido a essa posição de autoridade e prestígio, os surdos eram muito respeitados e até mesmo temidos pela sociedade. Mas era uma forma de temência misturada com respeito, parecendo de certa forma um certo receio de se aproximar, uma formalidade que existia, considerando eles muito importante para a sociedade. E também na Grécia Antiga, houveram mudanças muito radicais na sociedade, pois os gregos consideravam então as pessoas surdas incapazes de raciocinar, como se fossem incompetentes. A antiga sociedade romana foi totalmente influenciada pela cultura grega. Por esse motivo, na Roma antiga, as pessoas surdas eram vistas com os mesmos preconceitos existentes na Grécia. Quem apresentava deficiência auditiva era tido como imperfeito. Dessa forma, as pessoas surdas eram excluídas quase que totalmente do convívio social. Já com a chegada mais presente da Igreja Católica, Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430, disse que uma pessoa que era surda, pelo fato dos pais precisarem pagar os pecados anteriormente cometidos. Hoje, sabemos que essa é uma crença errônea. Entretanto, ele mesmo defendia a ideia de que os surdos podiam se comunicar utilizando gestos, lembrando que naquela época a língua de sinais não era formalizada e nem reconhecida legalmente. Por isso, o uso da terminologia gestos. Nesse contexto, a comunicação por meio de gestos era considerada como um importante recurso para a salvação da alma. No ano 700, John Beverley, um bispo inglês, foi a primeira pessoa a ensinar um surdo a se comunicar. Por essa razão, ele é lembrado como um dos pioneiros no processo de educação dos surdos. Veja a grande importância que os educadores têm na vida dos surdos. E você, educador, é uma destas pessoas. Mas por mais que o bispo Beverley seja considerado pioneiro na educação das pessoas com deficiência auditiva, o reconhecimento formal como primeiro professor para surdos foi dado ao monge chamado Pedro Ponce de León. Pedro Ponce de León esse é o seu sinal de identificação na comunidade surda, teve o seu reconhecimento como o primeiro professor dos surdos, obtido pelo fato de criar o alfabeto manual. Ele foi quem criou o alfabeto manual que ajudou os surdos a soletrarem as palavras e treinarem essas palavras através da escrita do alfabeto manual. Depois, Juan Pablo Bonet seguiu o trabalho que começou por meio de Pedro Ponce de León. Bonet ensinava os surdos
a lerem e falarem, usando um método diferenciado, que era classificado como método oral. Mas hoje sabemos que esse não é o melhor método de ensino e aprendizagem para os surdos, sendo o método bilíngue o mais viável para sua evolução linguística e seu aprendizado e conhecimento de mundo. Se você se interessa em saber mais sobre o método bilíngue, a pedagogia visual e as formas como o surdo aprende, deixa nos comentários que nós podemos fazer um vídeo específico somente sobre esse conteúdo. Por volta dos anos 1453 e 1789, pela primeira vez, a surdez e a mudez foram diferenciadas. Dessa maneira, o termo surdo-mudo não foi mais usado para denominar os surdos. No nosso país, a história dos surdos teve seu início no período do Segundo Império, que era liderado por Dom Pedro II. Em 1855, ele convidou o professor francês Édouard Rouet, que veio ao Brasil para proporcionar a mudança na educação dos surdos. A missão desse professor era ensinar uma metodologia já adotada na França e em grande parte da Europa para a educação das pessoas surdas. Em decorrência do brilhante trabalho de Rouet, foi fundado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a escola que na época se chamava Imperial Instituto Nacional dos Surdos Mudos. Essa fundação ocorreu no ano de 1857 e foi um dos grandes marcos para a história dos surdos no Brasil. Nos dias atuais, o instituto criado por Rouet recebe o nome de Instituto Nacional de Educação dos Surdos, abreviado para INES. Nos anos 70, o instituto já disponibilizava um atendimento adequado e diferenciado para bebês surdos. Na década de 80, o INES reforçou as pesquisas com relação à língua brasileira de sinais e tem grande importância para a difusão e o reconhecimento oficial da Libras em nosso país, bem como para sua oficialização como língua e instituição gramatical. Além disso, esse instituto dedicou-se ainda mais a pesquisas e estudos sobre as metodologias e processos utilizados na educação de surdos. A partir dessas pesquisas, foi criado o primeiro curso em nível de especialização para professores que atuam na educação para surdos. O reconhecimento da Libras tornou-se uma realidade em 2002, com a Lei número 10.436, e essa foi uma das mais importantes conquistas da comunidade surda brasileira. Por meio desse reconhecimento, foram ampliados o ensino e a difusão da língua brasileira de sinais. Porém, mesmo depois da Lei 10.436, ainda faltavam alguns detalhes. Então, em 2005, foi publicado o Decreto 5626, que dispõe de algumas providências específicas para a área do ensino específicas da língua de sinais, como, por exemplo, é no decreto que está instituída a presença do tradutor-intérprete para alunos surdos. É também no decreto que está discriminado que todos os cursos de licenciatura e fonoaudiologia devem ter uma cadeira específica da Libras
para compreenderem a língua e a cultura do sujeito surdo. Veja agora com o professor Alex alguns destaques importantes da história para a comunidade surda. Alguns deles provavelmente você até já conhece, mas não fique admirado. Preste muita atenção. Bom, você sabe que existem vários nomes de pessoas na história de surdos que foram muito importantes. E agora nós iremos elencar alguns. O primeiro deles é Alexandre Graham Bell. O sinal dele na identificação da comunidade surda é esse. Esse é o seu sinal. E na história, ele foi um cientista e inventor do telefone. O telefone antigo, que era utilizado a voz. E ele defendia, então, a oralização para as pessoas surdas. Ele queria que elas treinassem a oralização. Depois, nós temos Jean Itard. Que foi, então, o primeiro médico a se dedicar de maneira mais profunda ao estudo da surdez. Foi ele quem se dedicou a compreender a surdez. O terceiro nome importantíssimo que nós temos é o de Helen Keller. Esse é o seu sinal de identificação na comunidade surda. Ela é uma surdo-cega e é conhecida em toda a história do planeta, pois todo mundo conhece muito bem de toda a sua caminhada. Ela foi escritora, palestrante, conferencista e também foi professora de surdos cegos, como uma ativista social. Nós ainda temos o quinto nome, que é o nome de Thomas Hopkins Gallaudet. Ele foi um importante estudioso e educador. A primeira pessoa que fundou a Escola de Surdos nos Estados Unidos. Isso no ano de 1817, há muito tempo atrás. Gallaudet, esse é o seu sinal de identificação na comunidade surda, ofereceu o ensino diretamente em língua de sinais nos Estados Unidos. Mas lá ele criou a língua de sinais americana. Mas e afinal? Nós já vimos muita informação por aqui. Mas o título deste vídeo diz 8 motivos pelos quais você também deve comemorar o Setembro Azul. E afinal, quais são esses motivos? Vamos começar a elencá-los? O primeiro motivo é que este é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, conhecido como o Setembro Azul. É o mês marcado por diversos eventos voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas pela comunidade surda ao longo dos anos. A razão do azul ser a cor símbolo tem raiz em um passado um pouco triste, já que vem da Segunda Guerra Mundial, quando eram amarradas fitas azuis em pessoas com deficiência para diferenciá-la das demais.
O segundo motivo é que entre os dias 6 e 11 de setembro é lembrada a data do Congresso de Milão. Congresso esse que ocorreu em 1880, no qual foi proibido o uso das línguas de sinais na educação dos surdos. Um marco histórico negativo para toda a comunidade surda e que ninguém deseja voltar àquela época. O terceiro motivo é que no dia 23 de setembro é comemorado o Dia Internacional das Línguas de Sinais. E você sabe que a Libras não é uma língua de todos os países. Ela é a língua de sinais do nosso país. Ela é a língua de sinais do Brasil. E para cada língua oral, existe uma língua de sinais correspondente. Se você quer mais explicações, deixa nos comentários que nós também podemos produzir conteúdo sobre isso. O quarto motivo é que no dia 26 de setembro é o dia mais especial do ano para os surdos. Afinal, é nesse dia que comemoramos o Dia Nacional do Surdo, data da fundação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, a primeira escola para surdos do Brasil, que nós já falamos anteriormente. O quinto motivo é que no dia 30 de setembro é celebrado o Dia do Tradutor e Intérprete, e nessa data esse profissional é homenageado, visto a sua importância para a acessibilidade linguística da comunidade surda. O sexto motivo é que também neste mês os surdos lutam ainda por mais igualdade, respeito e acessibilidade linguística. Afinal, é um direito deles ter informação na sua língua. Veja a seguir o motivo 7 e 8 com o nosso professor Alex. Bom, o nosso sétimo motivo é que neste mês nós surdos, nós queremos ressaltar o nosso orgulho de ser surdo. Nós queremos mostrar que esta não é uma deficiência. Ela é uma forma de comunicação diferente das demais sociedades, por exemplo. É uma língua como todas as outras, a língua de sinais. E o oitavo motivo é que ainda, mesmo que existem muitos ganhos que já foram conquistados, que é o que nos faz sentirmos tão orgulhosos de fazer parte da comunidade surda, é que nós temos uma língua e uma cultura própria, que nós convivemos com nossos amigos, com as pessoas da comunidade surda, e que ser surdo é ser uma pessoa normal, como todas as outras. Que nós surdos podemos ser tudo o que nós quisermos, tudo o que nós desejarmos. Bom, gente, para encerrar esse vídeo, que teve o objetivo de te esclarecer mais sobre a história dos surdos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, nós também queremos que você aprenda sinais novos. Então, vamos finalizar com o professor Alex ensinando esses sinais que já vimos aqui no vídeo, mas agora com muito mais calma. Bem, pessoal, e agora? Tudo bem com vocês? Já viram até aqui? Então, nós gravamos o vídeo até aqui e vamos aproveitar o vídeo para ensinar para que vocês possam aprender sinais que nós já vimos aqui nesse vídeo, certo? Então, vamos lá? Agora, eu vou ensinar para vocês com muito mais calma. Você vai acompanhando o vídeo e treinando. Vamos lá?
Este é o sinal de setembro azul. Veja só, setembro com as duas mãos, eu fecho e abro, com a mão fechada eu vou abrindo, e depois a configuração de mão em A, eu abro ela com o movimento em Z, abrindo num L. O segundo sinal que nós vamos aprender é o sinal da lei de Libras. Olha só, lei, o sinal, a configuração em L e depois o sinal de Libras. Esse é o sinal da língua brasileira de sinais, certo? Agora, então, nós temos o sinal de surdo, o indicador trazendo do ouvido para a boca, surdo. Então, o próximo sinal é o sinal de surdo cego. Dessa forma ou dessa forma, somente com o indicador ou com a mão aberta quando eu apoio no olho. O próximo sinal é o sinal de orgulho surdo. Então, com a mão em Y, eu elevo os dois mindinhos no peito e depois faço o sinal de surdo, orgulho surdo. Agora faremos o sinal do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. O próximo sinal é o sinal de professor, com a configuração de mão em P. Movimento surdo. Veja só, movimento surdo. O sinal que nós temos agora é o sinal de conquistas, com a configuração de mão em L passando ao lado do rosto. O próximo sinal é o sinal da fita azul. Fita azul. Desenhando a fita no peito e depois fazendo o sinal de azul. Lembrando que azul tem duas variações, azul dessa forma ou dessa. O sinal de lutas, lutas da comunidade surda. Então, lutas, batalhas da comunidade surda. Ou ainda, com a configuração de mão em L, lutas da comunidade surda. O próximo sinal é o dia do tradutor e intérprete. Dia, veja, com a configuração de mão em D, tradutor com a configuração de mão em V e intérprete com a mão aberta. Dia do tradutor e intérprete. O próximo sinal é o dia do surdo. Dia do surdo. E então, nós temos o dia 26 de setembro. 26 de setembro. Bem, você gostou? Bom, agora faz um vídeo e grava pra gente, que daí então você pode postar na sua rede social também, marca lá, porque nós vamos gostar muito de ver, nós vamos adorar ver que você está aprendendo, está treinando junto com a gente. Certo? Muito obrigada! Então, educador de todas as áreas, de todas as disciplinas. Esse conteúdo fez sentido para você? Você se identificou com a nossa mensagem? Então, lembra de curtir esse material produzido pela nossa equipe. Ah, e que tal fazer um ato super simples e que também vai colaborar com a comunidade surda, difundindo a informação correta? Então, compartilhe esse vídeo nos seus stories e envia ele por mensagem para os seus amigos. Aguardamos você no próximo vídeo.
e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós temos muito conteúdo, inclusive para você aprender a se comunicar já em Libras, ok? Tchau! Até o próximo vídeo! Esperamos que você tenha gostado do material que nós produzimos com muito carinho.